Luís, vamos começar, Luís? Luís? Sim, senhor. Vamos, é isso? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos os participantes e em nome do Obobet-me agradecer já a vossa participação e interesse. Iremos já de seguida dar início, até porque a agenda é apertada, iremos dar início então ao segundo seminário sobre este tema da proteção contra raios. E o tema vai ser precisamente a proteção contra raios, portanto, sistemas de captação e derivação de raios, a proteção exterior. Na primeiro módulo abordamos a ligação à Terra, isto, uma breve síntese, no conceito de planeamento deve-se começar por esta parte. No conceito de planeamento deve começar pela parte da proteção de raios propriamente dita, depois passar para os restantes componentes. Numa perspectiva de instalação, é precisamente esta a ordem, que é começar pela ligação à Terra e depois desenvolver todo o sistema de proteção de raios exterior. Portanto, antes de passar a palavra ao Luís, que vai fazer a apresentação, eu gostaria de salientar, portanto, os micros desligados, por favor. Façam muitas pelo chat, para não perdermos o fio à meada no raciocínio, e depois também agradecemos imenso que façam o preenchimento de uma ficha de avaliação que já está disponível no chat no final. E no final iremos tentar responder às perguntas que entretanto forem colocando. Passo então a palavra ao Luís Pinto e vamos a isso, Luís. Boa sorte. Obrigado, Eduardo. Vamos então começar. Vamos dar início, vamos começar onde terminámos no outro webinar. No outro webinar começámos com as terras e vamos de baixo para cima. Vamos falar primeiramente nas derivações e depois nos sistemas de captação. Falaremos também nos sistemas de captação por malha, método do ângulo, os sistemas de captação isolada e, por fim, faremos uma breve conclusão de tudo o que tivemos a falar. A UBO existe desde 1911, isto também já falámos no outro webinar, tem 25 anos em Portugal. Nesta pequena fotografia conseguimos ver toda a abrangência da UBO em termos de produtos, temos aqui os 7 catálogos representados. Por fim, no que diz respeito à apresentação da empresa, só para informar que temos um novo site, muito mais intuitivo e muito mais prático. Conseguimos retirar informação desde manuais, dados BIMs, certificados, declarações, relatórios de teste, muito importantes no que diz respeito ao antifogo, por exemplo. Toda essa informação conseguimos retirar agora do novo site. Começando com o tema, vamos cair novamente em termos de normas na NP 62305, a nova norma portuguesa traduzida da norma europeia, que é o nosso manual, digamos assim. Temos também, para a vossa informação, um guia, no fundo, o que é um guia resumo da norma, desta norma NP 62305, onde contempla desde os sistemas de terras até aos escarradores, ou seja, proteção externa e proteção interna, contempla tudo. O guia, infelizmente, ainda não está em português, está só em inglês, mas penso que já dá para termos uma ideia do que... E é um resumo muito mais, com casos práticos, é mais fácil do que estarmos a olhar para a norma, digamos assim. E além que é gratuito, basta fazer download na nossa página. Depois existe também, no site do IEP, um resumo de cada uma das partes da norma 62305, ok? E isto está em português. Penso que também podem fazer download do site do IEP. Como é que nós começamos, ou como é que devemos começar quando temos um projeto de proteção contra as cargas atmosféricas? Em primeiro lugar, deveremos ter sempre uma avaliação de risco. Okay? Devemos saber se efetivamente o nosso edifício necessita ou não necessita da proteção contra as cargas atmosféricas. Para isso, existem softwares, uma vez que é um processo complexo, eu diria que é quase um novo projeto, ocupa a segunda parte da norma, é só com a avaliação de risco,
Existe software que permite fazer essa avaliação facilmente, no entanto, obriga a um conhecimento muito profundo do edifício. Nós temos que saber praticamente tudo e mais alguma coisa, desde o valor de construção, todos os pormenores que vocês possam imaginar no edifício. Para isso existe este software que permite, com alguma facilidade, fazer essa avaliação. No entanto, existe uma diretiva, uma VDS alemã, não é mais que uma tabela em que as seguradoras alemãs fizeram e que na prática nos diz, em função do tipo de edifício, eles exigem que para esse edifício ser segurado por elas, tem que ter no mínimo uma determinada classe de proteção. As classes de proteção que nós vamos achar nesta avaliação de risco estarão entre 1 e 4. 1 a mais elevada, ou seja, o edifício mais protegido. A 4 a mais baixa, o menos protegido. Para vocês terem uma ideia como é que as coisas funcionam, por exemplo, na Alemanha não é permitido a proteção em edifícios com nível 4, por exemplo, é tudo nível 3. Aqui temos um pequeno resumo. No entanto, esta VDS, estamos a falar de 10 páginas de edifícios, com todo tipo de edifícios, mais discriminado e com as medidas que devemos tomar para proteger esse edifício. Essa tabela com 10 páginas está também naquele manual da OBO que eu falei há pouco. Nesta nova versão estão lá estes edifícios que podemos consultar. Quando não temos o conhecimento prático de tudo o que envolve o edifício para colocarmos no software, vamos a esta tabelinha e assumimos que a classe de proteção definida, que já alguém estudou por nós, neste caso as seguradoras alemãs. Em termos de raios, para terem uma ideia, em todo o mundo, por ano, caem cerca de 1 bilhão e 500 milhões de raios, de descargas atmosféricas. Uma descarga atmosférica pode ter até 200 kA. Okay? Isto é o que a norma e todos os equipamentos estão testados para este valor. Fixem este valor que é importante, 200 kA é o máximo, teoricamente, pelo menos é o que as normas nos dizem, que nós podemos ter na nossa instalação. E este valor é importante na definição das classes, na definição, por exemplo, dos carregadores sobre tensões. Mais para a frente vocês vão ver estes 200 kA irão aparecer novamente. Em termos de proteção, temos aqui novamente o conceito dos 4 protetores. Hoje vamos falar do primeiro, que é o sistema de captação e derivação de raios. No outro webinar falámos no segundo, que é o sistema de ligação à terra. No próximo webinar iremos falar nestes dois, que é o sistema de ligações equenciais e os sistemas de proteção contra sobretensões. No fundo, são a parte da proteção interna do nosso SPDA. Temos aqui um sistema SPDA completo, ou seja, na parte de cima temos o nosso elemento captor, ou as nossas hastes captoras, que estão aqui espalhadas pela cobertura. Depois temos as derivações ou baixadas, não é? Que fazem a ligação da malha captora até à terra. E depois, cá em baixo, temos a nossa rede de terras das fundações do edifício. E nos quadros elétricos temos os nossos sistemas de proteção contra sobretensões, os nossos DSTs. Isto é a nossa proteção com os quatro componentes. Já em 1778, assim é que é, um físico alemão, Lichtenberg, já construiu um sistema de proteção contra as descargas atmosféricas e já na altura ele definiu 2 baixadas. Quando falo nós, falo em Portugal, andámos muitos anos a instalar protetores contra descargas atmosféricas apenas com uma baixada. Para vocês terem uma ideia, já nesta altura, em 1778, alguém pensou num sistema destes já com 2 baixadas. Hoje em dia uma baixada não é permitido, mas foi só para vocês terem uma ideia de como é que isto já foi pensado na altura e efetivamente tinha alguma lógica.
Em termos de materiais que nós podemos utilizar nas baixadas, esta tabela é retirada da norma NP 6235, dá-nos, é a tabela 6 da norma, dá-nos os condutores e as secções mínimas que nós podemos utilizar, quer nas baixadas, quer nos elementos captores, na malha de captação, por exemplo. Podemos usar o cobre estanhado, o alumínio. Okay? O alumínio é bastante importante e é muito utilizado nos países do centro da Europa. Porquê? Porque é muito mais fácil de trabalhar. Em termos de preço, não é muito diferente do aço galvanizado. É muito mais leve. E eles lá, como são peritos, digamos assim, em gaiolas de Faraday, é o único sistema que é permitido. E é o que eles mais usam. Depois temos as ligas de alumínio também. Liga de alumínio com revestimento em cobre. O aço galvanizado, por imersão a quente, que é o que nós mais usamos cá em Portugal. Temos o aço revestido a cobre e o aço inoxidável. Como vocês veem aqui, as secções mínimas, em cada um deles, praticamente aos 50 mm². Depois temos aqui alguns casos particulares que passa para 166, mas aqui estamos a falar, por exemplo, das hastes captoras. Não estamos a falar de condutores propriamente ditos. As baixadas, em termos de classe de proteção, o que é que a norma nos diz? Diz-nos, se tivermos um edifício em que tenhamos que ter uma proteção de nível 4, por exemplo, as baixadas, o intervalo entre baixadas deverá ser de 20 metros. Okay? Por exemplo, nível 3, nível 2, estamos a falar de 15 e 10 metros, e o nível 1, 10 metros. Obviamente que podemos ter desvios, não é, destes comprimentos. Até por questões arquitetónicas, muitas vezes não nos é permitido fazer estas baixadas cumprindo estas dimensões, e então para isso existe um desvio máximo de 20%, que é o que a norma também nos diz. Normalmente o que se faz é calcula-se o perímetro do edifício, divide-se por 20, por exemplo, ou por 15, e então tenta-se espalhar. Uma regra básica é nos cantos, primeiramente nos cantos, e depois tenta-se espalhar em função do que nos é permitido em obra, para espalhar essas baixadas. Em termos de baixadas, elas podem ser instaladas à vista, e quando eu digo à vista, pode ser o cabo completamente nu, não há qualquer tipo de problemas. Podemos ter baixadas isoladas, em situações em que queiramos isolar a nossa estrutura. Aqui temos um exemplo, provavelmente de postos combustíveis ou materiais altamente inflamáveis. Depois temos as baixadas naturais, e aqui podemos incluir o ferro da armadura, dos pilares, por exemplo, desde que estejam interligados. Nós poderíamos usar simplesmente o ferro da armadura sem utilizar mais nenhum condutor. Obrigaria a sermos mais assertivos nas ligações. Também obrigaria que estes ferros estivessem completamente interligados. Para evitar alguma falha, o que é que se faz? Coloca-se um condutor, que pode ser uma fita, pode ser um condutor redondo também, e mecanicamente interliga-se com o ferro da armadura. O que é que este condutor é? Não é mais nem menos que um condutor equipotencial. O que ele está a fazer é garantir que este ferro da armadura, que é esta baixada natural, está a equipotencializar todo este ferro. Okay? E dá-nos garantias que não haja nenhuma quebra na condução da descarga, da corrente de raio. E mais uma vez aqui é importante garantirmos as ligações ao ferro da armadura e não fazer apenas encostar o condutor ao ferro. Depois temos também chapas metálicas, por exemplo, de revestimento, podem ser consideradas como baixadas naturais, desde que cumpram algumas normas, algumas regras que já vamos ver para a frente. Por exemplo, as partes metálicas de uma estrutura, os pilares metálicos ou as próprias vigas do edifício, os varões de confragem que vimos há pouco também, que é o ferro da armadura, desde que interligados entre si. Partes metálicas já no exterior do edifício, por exemplo, caleiras, ornamentos e parapeitos que estejam
que estejam na parte de fora do edifício podem ser considerados e devem ser interligados com a nossa baixada, e podem ser consideradas baixadas naturais. Tubos metálicos e contentores. Portanto, tudo isto pode ser considerado como baixadas naturais e podem ser integrados com o nosso sistema de baixadas. Obviamente, quando consideramos estes elementos metálicos como condutores de correntes de raio, nós temos que garantir que há uma ligação elétrica entre eles, ou por soldadura, ou por cravação, dobragem, por exemplo, rebitagem. Temos que garantir que haja uma ligação elétrica entre estas estruturas metálicas. Outra componente importante e outra variável importante que temos de ter em conta é a espessura destes elementos metálicos. Pronto, para isso existe uma tabela que, em função, que vai desde o nível 1 ao nível 4, em função do tipo de material que nós tenhamos, dá-nos a espessura mínima que nós podemos utilizar como sendo um elemento ou captor ou um elemento de condutor de corrente de raio como um elemento de baixada. Por exemplo, temos aqui duas colunas. Na coluna V, provavelmente é a mais utilizada, nós temos que assumir que poderá haver um sobreaquecimento ou poderá haver uma perfuração desse elemento metálico. Por exemplo, o rufo metálico pode ser considerado um elemento captor, okay? Desde que, se ele for em aço galvanizado, tenha 0,5 mm de espessura, ou em zinco, que tenha, por exemplo, 0,7. O que estamos a dizer, ao integrá-lo como um elemento captor natural, estamos a dizer, e se ele tiver só 0,7 mm de espessura, estamos a dizer que ele pode ser, se existir uma descarga, ele pode ser perfurado. Ou seja, nós temos que assumir isso e o dono de obra tem que estar ciente que isso pode acontecer. Se não quisermos que isso aconteça, nós temos que garantir estas medidas, estas espessuras da coluna TA. Ou seja, por exemplo, uma cobertura em que no seu interior do edifício tenhamos matérias perigosas, altamente combustíveis. Provavelmente já não podemos utilizar a tabela a coluna do TB, mas temos que ir para a coluna do TA. Ou seja, temos que garantir estas espessuras das nossas estruturas metálicas. Em termos práticos, o que é que nós podemos utilizar como baixadas naturais ou para fazer a ligação potencial das baixadas naturais dentro do botão? Normalmente o mais utilizado é o cabo galvanizado, por ser o mais barato e por não haver risco de corrosão em contacto com o ferro da armadura. Temos os ligadores. Há quem utilize, nestas situações, embutido no botão, por exemplo, o aço cobreado, o aço inox. Pronto, a nosso ver, não faz muito sentido. Primeiro, o aço cobreado obrigaria à utilização de ligadores metálicos, depois é muito mais caro, e em termos práticos não se ganha nada com isso. Em termos condutivos também não, estamos a falar de uma camada muito superficial de cobre, e no fundo o que este condutor está aqui a fazer é, lá está, a ligação potencial. Certamente que as correntes vão preferir, ou vão ter uma impedância muito inferior em todo o resto do ferro da armadura do que propriamente num condutor de 50 mm². Depois temos outro exemplo de uma baixada natural, que é um pilar metálico, em que podemos usar, por exemplo, o cabo de aço ou de alumínio revestido a PVC, e aqui o revestido a PVC é só uma proteção contra a corrosão, nada mais. A questão do PVC é só isso mesmo, não é uma proteção de contacto nem nada, tem mesmo a ver só com a corrosão, em que depois é interligado com o pilar metálico através destes ligadores de estrutura que pode ir desde 5 a 20 mm de espessura. Não é preciso furar a viga, não pomos em causa a estrutura do pilar, não é? A eficiência mecânica do pilar, digamos assim. Por isso é um exemplo prático e muito simples de fazer. Em termos de execução, temos aqui um exemplo em que temos o nosso anel nas fundações, as baixadas sempre interligadas com o ferro da armadura, temos aqui as ligaçõezinhas.
Em função, se forem edifícios muito altos, deverão ser feitos em alguns pisos também esta malha equitencial, interligada com ferro de armadura. E depois temos a saída e a interligação com o nosso rufo metálico em cima. Temos o nosso elemento captor, que é o ponto número 2. Temos o rufo metálico a servir como elemento captor. Se vocês repararem, não temos um cabo a toda a volta no perímetro, mas sim o nosso rufo metálico. E depois temos aqui uma saída também para um anel terra que está diretamente instalado na terra. Para fazer estas transições nós temos aqui, quer na cobertura, quer junto à nossa barra coletora terras, quer mesmo para fazer a ligação com o nosso anel terras. Voltamos a ver esta imagem que já vimos no primeiro webinar, na parte das terras. No fundo é um ponto fixo terra. Este ponto fixo terra pode ser e deve ser colocado, por exemplo, no murete do edifício, onde temos, que está no perímetro do edifício, se existir esse murete, como é óbvio, e no fundo ele está a fazer a transição da baixada natural para a nossa malha captora, ou o nosso captor, uma haste captora, por exemplo. Em vez de termos o cabo a sair, literalmente pelo botão, que mais tarde pode ter problemas, quer de corrosão, quer do cabo partir, quer de alguém que não tenha nada a ver com a parte elétrica chegar e cortar o cabo, por exemplo, e deixemos ter o contacto entre a malha captora e a baixada natural. Com este ponto fixo terra resolvemos esse problema. Nunca mais iremos ter problemas no que diz respeito ao interface entre o elemento captor e o elemento de derivação à terra. Temos aqui outro exemplo, agora com uma fachada metálica, e aqui é muito simples. Neste caso, temos a malha de fundações também, e a rede terra só nas fundações. Temos o tal ponto fixo terra, aqui, que provavelmente vai ser instalado aqui uma barra coletora terra, e depois temos aqui outro ponto de terra que está a fazer o quê? Está a fazer a ligação à estrutura metálica, que é o revestimento do nosso edifício, que está a ser usado como elemento de baixada. Além de estar, automaticamente estamos aqui a potencializá-lo, está também a servir então de baixada, por exemplo, contra raios que possam surgir lateralmente, se for um edifício de grande altura, ou então mesmo como baixada franca, não havendo sequer baixada pela malha, pela estrutura do edifício, digamos assim. Podemos fazer logo aqui a sua baixada, a sua ligação. Baixadas à vista. O que é que nós normalmente utilizamos? O cabo de aço, RD8, também podemos utilizar o cabo de alumínio, como já vimos há pouco nas tabelas, abraçadeiras de fixação mural, e depois aqui há uma panóplia muito grande de abraçadeiras, em função do tipo de estrutura em que vamos fixá-la. No final, cá em baixo, temos um ligador de teste. Isto é obrigatório nas baixadas, a norma obriga a que todas as baixadas possam ser desligadas do elemento captor. Normalmente é feito ao nível do piso zero, não é? Ao nível de 2 metros do solo. No entanto, e vocês perguntam-se, se estiver embebido, essa obrigatoriedade não acontece. Ou seja, se a nossa baixada for uma baixada embebida nos pilares, ou seja uma baixada natural com o ferro da armadura, não há obrigatoriedade, e a norma também o menciona, para que haja desligamento, até porque nem temos forma de o fazer, não é? Só pode ser feito ao nível da cobertura. Depois temos as baixadas isoladas, e aqui temos um exemplo de um cabo, que é o cabo ISCON. Temos aqui um equipamento que precisa de ser isolado, ou seja, não pode sofrer qualquer tipo de interferência eletromagnética em caso de queda de um raio nesta zona. O que é que temos que fazer? Temos que afastar de tudo que for metálico desta estrutura a proteger. Não o podendo fazer, a única solução é colocar um cabo especial e um cabo isolado que permite fazer ou simular essa distância de separação. Em termos de componentes, é muito simples também. É o cabo, ponteiras, são ponteiras em aço inox, e braçadeiras de fixação mural.
Tem também na mesma, depois, os ligadores de teste, que tem que fazer a separação da baixada com a terra. Aqui, este é um condutor, que já vamos falar nele mais à frente, é um condutor especial. Aqui temos um exemplo do que é que não devemos fazer. Vocês veem aqui neste filme, ou seja, as baixadas devem ser o mais direta possível à terra, ou seja, desde a captação até à terra deve ser o mais direto e o mais vertical possível com a terra. Devem ser evitados loops. E este desenho que nós temos aqui, eu vou passar novamente o filme para vocês verem. Reparem, isto é uma simulação em laboratório. É um condutor que faz estes ângulos retos, fazia praticamente aqueles ângulos retos. Houve uma descarga, uma simulação de descarga, não é, em laboratório, e o que aconteceu ao condutor foi isto. Ou seja, ele ficou completamente deformado. Já está. Ele fica completamente deformado se tivermos condutores com esta disposição. Obviamente que aqui estamos a falar também de um condutor único, não é? Quando temos uma gaiola de farda, temos essa vantagem, temos várias baixadas e as correntes que passam em cada um desses condutores é inferior. Em termos de boas práticas, há sempre uma coisa que temos de ter em conta, que é a distância de separação, ou a distância de segurança, quando instalamos um condutor de baixada. Isto estamos a falar de condutores que estejam à vista ou estejam no exterior do edifício. Se nós colocarmos condutores dentro das fundações ou dentro dos pilares interligados com ferro de armadura, estas situações não acontecem. Porquê? Porque toda a estrutura está equipotencializada e a compatibilidade eletromagnética é muito grande, o que vai fazer com que não hajam induções eletromagnéticas tão elevadas que possam interferir com a nossa instalação elétrica dentro do edifício. Okay? Quando passamos dentro do pilar, não temos que ficar preocupados. Mas temos do outro lado um quadro elétrico, ou temos uma instalação elétrica mesmo encostada à parede. Não temos problemas nenhuns nesses casos. Temos problemas, sim, quando temos baixadas à vista, do outro lado da parede, do lado exterior, e temos mais, então, se tivermos apenas duas baixadas, como é o caso de muitas instalações em Portugal, e quando tínhamos uma, então, e era pior. O que é que vai acontecer? Nós temos toda a corrente concentrada nestas duas baixadas. Vai-se criar um campo magnético e, se não tivermos em atenção o que é que nós temos do outro lado da parede, por exemplo, neste caso, podemos ter problemas com os campos magnéticos. E o que é que então devemos fazer? Em primeiro lugar, devemos afastar, temos aqui na segunda figura, e usar o ar como um isolador. Ou seja, muitas vezes não conseguimos fazê-lo. Aí era mesmo uma gaiola, digamos assim, que tínhamos que criar uma gaiola afastada do nosso edifício para garantir que nada interferisse com os nossos componentes elétricos e eletrónicos. Outra solução que cada vez mais é utilizada é aqui a figura 3, em que temos um cabo, o tal cabo ISCON especial, que nos simula esta distância de segurança ou esta distância de separação. Cá está, temos aqui as correntes a descer. Aqui, na primeira figura, vamos ter problemas. Na segunda, não, porque afastámos o cabo e conseguimos esta distância de separação. Na terceira, também não temos qualquer tipo de problema, porque temos um cabo especial que nos isola a nossa instalação, ou a nossa instalação elétrica do para-raios ou dos elementos de condução de raio. Esta distância de separação é calculada, okay? Existe uma forma para calcular esta distância de separação. Quanto mais baixadas tivermos, menor será esta distância de separação, como é óbvio, não é? Porque as correntes são menores. Temos aqui dois exemplos. Isto aqui, estamos a falar de equipamento que normalmente nós temos na cobertura, chillers, por exemplo. E há duas formas de abordarmos esta questão. Uma é utilizarmos um condutor, em que temos aqui varas isoladas. Estas varas são completamente isolantes, são em material não condutor, e estamos a afastar literalmente o nosso condutor através destas varas isolantes. Ou seja, calculamos a distância de segurança necessária e depois colocamos estas varas e o nosso condutor
vai ser afastado do nosso equipamento que queremos proteger. Outra forma é utilizar o cabo com a nossa estrutura a proteger. Foi isso? Sim? Sim, Houve aí uns segundos sem bloquearam a imagem, acho eu. Agora mesmo, foi agora mesmo. Pronto, ok. Mas penso que agora já se está a ouvir bem, não já? Estou Eduardo? Sim, sim. Pronto, ok. O cabo isolado é um cabo especial, não é um cabo isolado normal, digamos assim. Tem uma alma condutora de 35 mm², multifilar. Depois tem 4 camadas de isolamento, cada uma delas com a sua função. Em termos de gama, existem no nosso portfólio 5 gamas. Temos uma preparada para os tais 200 kA, que nós falámos há pouco, ou seja, para o nível máximo de proteção. Assumimos que temos uma instalação que tem que ter nível 1 de proteção, então teríamos que utilizar este cabo, porque é uma instalação que pode receber raios, ou está preparada para receber raios até 200 kA. Depois temos outras, todos os outros simulam uma separação de 75 cm e por fim que simula uma distância de 45 cm, que é o mais barato. Mas saliento aqui que está preparado para ambientes EX. Okay? E é exatamente é muito parecido em termos construtivos com os outros, no entanto, em termos de isolamento, vai ser diferente e que nos permite instalá-lo em ambientes EX e que não há risco nenhum para a criação de uma faísca, digamos assim. Alguns exemplos práticos onde é utilizado este cabo, por exemplo, já falámos há pouco, estruturas no telhado, em que vemos aqui uma malha, e a malha em cabo nu, cabo de aço, cabo de alumínio, por exemplo, e toda a estrutura está protegida com estes elementos captores, em que as descidas são feitas com o cabo Scone. Nós não precisamos de utilizar o cabo Scone em toda a instalação. Basta utilizar só nos pontos críticos da instalação. Até porque senão seria uma instalação caríssima. Por exemplo, data center, em que temos componentes de telecomunicações, temos também uma situação parecida. Fazemos a proteção com aços captoras que depois dão o cabo isolado. A partir daqui, provavelmente no piso de baixo, ou na cobertura mais baixa, já temos os nossos condutores normalíssimos. Por exemplo, em instalações fotovoltaicas, as hastes mais próximas devem ser também deste tipo, isoladas. Sistemas CCTV, antenas telemóveis, isto é outra situação. Normalmente nós vemos, e cá em Portugal vemos muito isso, para raios instalados neste tipo de antenas, e nada nos garante que é utilizado este cabo, e grande parte das vezes não o é. O que é que vai acontecer? Efetivamente, mecanicamente temos a instalação protegida, porque o raio não vai cair diretamente nas antenas, mas a corrente elétrica que vai passar por aqui abaixo vai ser introduzida em todos os condutores, e nós temos dezenas de condutores a passar pela torre, até lá em cima às antenas, e tudo isto vai ser passado, ou grande parte destas correntes vão ser passadas por estes condutores, se não tivermos em conta a utilização do cabo isolado. Depois aqui telhados maciços, são instalações muito específicas, são telhados de madeira, com coberturas de palha, estamos a falar em situações muito particulares. Cá temos novamente uma instalação de painéis fotovoltaicos. Vocês veem aqui os condutores a passarem através de caminho de cabos e temos aqui o nosso condutor de descida, o cabo Scone. Okay? Não tem problemas nenhuns em estar encostado ao nosso caminho de cabos. Na prática, é como se tivéssemos um distanciamento, ou tivéssemos aqui um condutor nu com 75 cm de distância entre o nosso caminho de cabos e esse condutor.
Temos aqui outro exemplo, agora instalações para ambientes, com ambientes EX. Temos aqui, em condições normais, podemos utilizar esta estrutura metálica como um elemento de baixada natural. Neste caso, sendo uma instalação EX, não podemos fazer. Então, a solução é colocar o cabo SCON. Temos aqui outra do lado direito, outra fotografia com um exemplo. Temos a haste captora e depois uma vara isolante. Esta vara não é metálica, fiquem com essa ideia. O cabo SCON tem a ponteira que vai ligar cá em cima, junto da haste captora, e depois temos aqui o ligador amovível e a ligação à terra. E temos a nossa distância de segurança garantida. Para concluir, em termos de baixadas, ou seja, a função delas é ligar o sistema de captação com a terra de forma rápida e o mais direta possível. Em termos práticos, o que é que devemos fazer? Devemos ter sempre múltiplos caminhos paralelos, ou seja, da captação até à terra. Devemos assegurar sempre os comprimentos mais curtos possíveis e uma das funções também das baixadas é a ligação evidencial com todas as partes condutivas que nós temos no edifício, principalmente nas fachadas. Isto são tudo boas práticas que devemos ter ao conceber um sistema SPDA. Partindo agora, chegando lá em cima à cobertura, vamos falar agora sobre a captação e sobre os métodos de dimensionamento. Uma descarga direta no edifício, o que é que provoca? O pior de cenários é um incêndio, okay? E a destruição total do edifício. Temos depois a destruição parciais dos quadros elétricos, componentes elétricos e eletrónicos. São estas algumas dos efeitos que vamos ter com uma descarga atmosférica diretamente no edifício. Para isso, temos de ter sempre em conta essa proteção. Aqui temos um exemplo de um edifício protegido, tendo em conta a norma 62, a NP 62305. Isto é um trabalho feito por um colega na Alemanha, na fábrica. Tudo o que está para baixo deste manto verde está protegido. Vocês veem aqui, nos cantos principalmente, hastes captoras e através de modelação BIM conseguimos fazer e ter uma ideia da real proteção, digamos assim, ou quanto estamos protegidos, ou quanto a nossa infraestrutura está protegida. Em termos de métodos de concepção, o que é que existe? Existem unicamente e só 3 métodos. Isto é o que as normas IEC e as normas europeias reconhecem. Tudo que sai fora disto não estão de acordo com as normas europeias e as normas IEC, e neste caso também com a norma portuguesa, a 6235. Os mais utilizados são estes 3, não é? Os mais utilizados e os únicos que são utilizados são estes 3, que é o método da esfera rolante, o método da malha e o método do ângulo de proteção. O método da esfera rolante é o mais eficaz e mas também é o mais complexo. Porquê? Porque obriga-nos a ter uma perspectiva 3D do edifício. Não é? No fundo, o que é que nós fazemos? Colocamos, depois de termos definido a classe de proteção, 1, 2, 3 ou 4, em função disso, sabemos o raio da nossa esfera. Proteção 3, por exemplo, o raio da esfera tem que ser 45. E definimos então esse raio e vamos passar uma esfera em cima do nosso edifício. O que vai acontecer é que em todos os pontos em que a esfera toca no nosso edifício são potenciais locais onde a nossa descarga atmosférica pode atingir o edifício. E assim sendo, depois de definirmos esses locais, vamos criar medidas para que isso não aconteça. Ou seja, para que a esfera não toque no edifício. O método da malha é o método mais simples de entender. No entanto, é um método que normalmente nunca pode ser utilizado sozinho. Isto porque ele é utilizado normalmente em coberturas planas mas se o edifício tiver saliências, já deixa de fazer efeito
essas saliências já não vão estar protegidas e a malha deixa de fazer o seu real efeito, pelo menos a 100%. Por fim, temos o método do ângulo de proteção. E como é que funciona este método? Temos uma haste captora, ou uma estrutura metálica, por exemplo, e, em função da altura, temos aqui o gráfico, no eixo do X temos aqui a altura da nossa haste captora, ou do nosso edifício, por exemplo, ou da nossa estrutura metálica. Por exemplo, para uma haste de 2 metros, nós vimos aqui, e em função do nível de proteção, temos aqui o nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, temos aqui as curvinhas, definimos o nosso ângulo. Por exemplo, para o ângulo, estamos aqui mais para a frente, e em função disso, esse ângulo é chato. Mais para a frente já vamos ver o ângulo de cada um deles. Vocês veem aqui que o ângulo para nível 4 vai ser maior, para o nível 1 de proteção vai ser menor. O método da esfera, como eu disse há pouco, temos aqui um exemplo do edifício. Colocamos a esfera a rolar por cima do edifício e toda a parte cinzenta é onde nós temos que intervir. Ou seja, nós aqui temos que pôr elementos captores. O resto, dificilmente, ou a 98%, não vai ser atingido pela nossa descarga atmosférica. Cá está. Aqui conseguimos ver bem a diferença entre as classes de proteção. Ou seja, nós podemos dizer, não, vamos definir então o nosso edifício para a classe 1. Ok, mas se vocês colocarem a esfera classe 1 aqui a rolar por cima do edifício, íamos chegar à conclusão que teríamos que intervencionar praticamente todo o edifício. E o que é que isso, em termos práticos, nos vai influenciar? Tem a ver, pura e simplesmente, com as questões económicas. Ou seja, fazer uma proteção classe 1 é sempre uma proteção muito mais cara. Por exemplo, classe 4. Nós chegamos à conclusão que temos que intervir aqui nesta zona do edifício mais baixo e depois aqui na parte de cima do edifício mais alto. Pronto. Isto é a diferença entre as classes de proteção e o porquê de haver estas classes de proteção. Temos aqui outro exemplo em que temos 2 edifícios e as zonas onde temos que intervencionar. Tudo que está para dentro, tudo que está azul, está protegido. Esta zona azul está completamente protegido, excepto onde efetivamente a esfera toca. Para edifícios superiores a 60 metros, a norma também nos diz que há o risco de impactos laterais. Isto porquê? Porque efetivamente a esfera não chega até aos 60 metros, não é? Ao haver esse risco de impacto laterais, o que nós temos que fazer, por exemplo, temos um edifício com 80 metros, os 20% do edifício terão que ser protegidos lateralmente. Ou seja, os 20 metros, ou uma parte desses 20 metros, terão que ser protegidos, o edifício 100 metros de altura, 20 metros de comprimento do topo, de cima para baixo, terão que ser protegidos lateralmente. Ou seja, terá que ser criada uma malha que nos proteja de impactos laterais. Cá está outro exemplo em que temos um objeto a proteger. Temos a nossa esfera a rolar. Para que a esfera não toque no nosso objeto a proteger, colocamos uma haste captora. E temos a nossa área protegida. No método do ângulo, um caso prático, temos aqui também esta pequena saliência na cobertura que tem que ser protegida. O que é que nós fazemos? Colocamos a nossa haste captora e, em função do nível de proteção que o nosso edifício tem, por exemplo, se for nível 4, nós temos aqui, chegamos à conclusão que o raio de proteção são 79 graus, que é este ângulo que está aqui, e traçamos esta linha. Claro que chegamos à conclusão que o nível 4 abrange muito mais área, é verdade. No entanto, em termos de probabilidades, vamos também estar a dizer que
há uma maior probabilidade de o nosso elemento que está a ser protegido de ser atingido. Com nível 1 de proteção, efetivamente a área é muito menor. Okay? Por isso é que temos que incluir sempre muito mais hastes neste tipo de proteção nível 1. Materiais que nós podemos utilizar, temos aqui um exemplo de aplicação. Neste caso é uma cobertura inclinada. Temos aqui os condutores. É feita uma malha. O cume. Os cumes são sempre os pontos a serem protegidos. São sempre os pontos mais altos. Este cume também permite, ao colocarmos um cabo neste cume, o que é que ele faz? Vai fazer um cone de proteção em toda a cobertura. Através do método do ângulo, por exemplo. Isto que vocês veem aqui, estes 15 centímetros, é uma recomendação da norma. Isto porquê? Ao fazermos este pequeno ângulo aqui, e este comprimento de cabo, a prolongarmos o cabo, vamos a criar aqui um ângulo de proteção em toda a frente do nosso edifício, através do método do ângulo. Mais exemplos de aplicação. Por exemplo, estruturas metálicas no telhado que não estejam protegidas por outras captoras e que não requerem uma proteção adicional. Desde que a sua saliência, por exemplo, não ultrapasse os 30 centímetros. Ou então a sua área de construção seja inferior a 1 metro quadrado, por exemplo, ou um comprimento de 2 metros. Obviamente que, não cumprindo estas regras, teremos que dedicar ou a uma haste captora ou a um condutor, como é o caso da primeira fotografia, que é simplesmente um condutor, que é o mesmo condutor utilizado na malha, que serve como haste captora. Pronto, é uma forma simples de fazermos uma proteção a uma saliência. Por exemplo, uma dúvida que surge sempre, que são as janelas, devem ou não ser ligadas ao nosso elemento captor. Por exemplo, se a distância, isto é uma regra que nós utilizamos, se a distância do condutor mais próximo da janela for inferior a 1 metro, então temos de ter essa ligação. Devemos fazer essa ligação ao elemento captor. Ou então, se as janelas tiverem uma área superior a 1 metro quadrado, independentemente da distância que passa o nosso condutor mais próximo, elas também deverão ser interligadas com o nosso sistema de captação. Cá está outro exemplo, em que temos aqui a nossa haste captora, no fundo é um condutor, normalíssimo, e com o método do ângulo, nós facilmente determinamos que esta pequena chaminé está protegida e está dentro do nosso volume de proteção. Isto é uma forma prática e barata e eficaz de fazer sem colocar nenhuma haste captora. Passando para o método das malhas. Também este, em função da classe de proteção, torna-se mais ou menos caro, digamos assim. É o menos eficaz quando se utiliza sozinho e só pode ser utilizado sozinho em coberturas completamente planas, como é o caso deste exemplo que nós temos aqui. As malhas para o nível 4 não podem exceder os 20 metros, 15 metros para o nível 3, 10 metros para o nível 2 e 5 por 5 para o nível 1. Normalmente faz depois este tipo de aplicação, ou seja, temos as malhas, temos a haste captora e temos aqui uma haste isolante. O que é que esta haste faz? No fundo está-nos a proteger o nosso equipamento de possíveis contactos da haste principal, apesar da haste estar afastada por uma questão de, como nós já vimos há pouco, a questão das interferências eletromagnéticas não passarem para o nosso equipamento elétrico. O que é que esta haste faz? Permite que, mesmo com rajadas de vento muito elevadas, não haja contacto entre o nosso elemento captor e o nosso equipamento a proteger. Em termos de equipamento é muito simples, é uma base em betão,
com a haste captora metálica e depois a haste isolada que vai fixar ao nosso elemento a proteger. E aqui temos criado a distância de segurança perfeita. Em termos de materiais, normalmente é utilizado são abraçadeiras para coberturas planas, são os suportes para cabo RD10 ou RD8. Eles têm 1 kg de peso, podem ser ou não coladas à nossa cobertura. Depois existem outras mais específicas com películas autoadesivas, como é o caso da segunda fotografia. Agora, boas práticas que devemos ter quando fazemos um sistema de captação através de uma malha. É a ligação ao nosso parapeito ou ao nosso roof. Pronto, existem várias formas de o fazer. Temos também que garantir sempre a equipotencialidade entre vários troços desse roof. Por exemplo, na segunda fotografia do lado direito, temos aqui também uma boa prática que devemos ter em conta, que é deixar pontas salientes, penso que não tenho aqui, mas é pontas acima da altura do roof. E o que é que isto vai fazer? Vai permitir que, se nós colocarmos, por exemplo, uma esfera rolante no edifício, a esfera vai tocar nestas pontinhas, não são mais do que pontas de cabo, e não vai tocar no nosso parapeito ou no nosso perímetro do edifício que nós queremos proteger. Neste caso, nem é crítico, porque provavelmente isto é um roof metálico e desde que garanta a tal espessura, é considerado um elemento natural, um captor natural. Mas quando isso não acontece, quando temos uma estrutura, por exemplo, em betão ou em pedra, o que é que nós podemos fazer até para evitar aquelas questões estéticas que muitas vezes os arquitetos não gostam, e cá abaixo conseguimos ver hastes captoras salientes? Colocamos pontinhas deste cabo, de x em x metros. Por exemplo, de 4 em 4 metros nós conseguimos ter uma ponta apenas de 15 centímetros pela parte interior. E à medida que vamos afastando estas pontas, também temos que ir aumentando a sua altura. E com isto fazemos a proteção a todo o perímetro do edifício. Okay? Fiquem com esta ideia. E permite também que o cabo não seja colocado mesmo em cima do parapeito, digamos assim, havendo o risco, se não for bem colocado, de abraçadeiras poderem cair no chão. E em termos de estético também não é a melhor solução. Outro exemplo em que temos varas isolantes colocadas em V que permitem fixar a haste de forma a que ela não se movimente com o vento. Mais utilizada até nestes casos que vemos aqui, em que temos que garantir a tal distância de segurança dos equipamentos que estão na cobertura. Estes equipamentos são protegidos isoladamente porquê? Porque a norma diz-nos que todo equipamento elétrico que esteja em cima da cobertura e que introduza condutores elétricos dentro do nosso edifício não podem ser interligados ou não devem ser interligados com o nosso, apesar de serem metálicos, que alguns podem ser metálicos, não devem ser interligados com o nosso elemento captor e devem ser protegidos isoladamente do nosso elemento captor. E por isso é que são utilizadas estas técnicas. Isto não é por acaso, não é só para honorar o projeto, é porque é mesmo necessário. E muitas vezes nós não nos lembramos disso, ou quem está a projetar também não sabe o que é que vai estar na cobertura, mas é sempre bom perceber, no final de toda a instalação feita, se todas estas situações estão garantidas. Se nós não tivermos, por exemplo, este suporte aqui, o que vai acontecer é que num dia de tempestade, que é quando existem as descargas atmosféricas, não é? Esta haste captura vai andar aqui a balançar de um lado para o outro e o risco de haver aqui uma passagem para estes equipamentos é muito grande, em caso de descarga. Outro exemplo, as chaminés.
E aqui são chaminés metálicas, mais uma vez, que se introduzem dentro do edifício, são isoladas do nosso elemento captor. Aqui temos um overview do nosso sistema de hastes captoras isoladas. No fundo é um tripé e em função da classe de vento nós temos que utilizar mais ou menos bases de betão para que não haja o risco de elas tombarem. Isto é uma tabelinha que existe e podemos consultá-la e sabemos logo que tipo de materiais são necessários para cada uma das situações. Vocês veem aqui só esta pontinha mesmo da haste que é metálica, tudo o resto é material isolante. E depois a base, como é óbvio, também é metálica. Exemplos de práticos de aplicações, mais uma vez, torres de telecomunicações. Cá está, a haste, só esta parte aqui em cima que é metálica, o resto é tudo completamente isolado. Situações em que tenhamos, aqui provavelmente isto é uma torre, e temos aqui caminho de cabos, e tínhamos que passar um condutor para a baixada, junto deste caminho de cabos. Depois, nas baixadas, outro elemento também que é sempre alvo de dúvidas é a questão do controlador das descargas. É obrigatório ou não é obrigatório? Não é obrigatório, ou seja, a norma não obriga a que seja instalado um condutor de descargas. No entanto, é uma boa prática utilizar estes controladores de descargas. Porquê? Porque a norma também tem uma parte em que fala da manutenção dos sistemas de proteção contra as descargas atmosféricas. E, em termos de manutenção, este equipamento torna-se fundamental. Porquê? Porque permite-nos perceber se já existiram descargas no nosso sistema SPDA ou não. Se é preciso ou não entrar alguma intervenção, porque se efetivamente existiu alguma descarga, a norma recomenda que todo o sistema seja, pelo menos, visto para que temos a certeza que nada aconteceu, ou que nada falhou, ou que nenhum condutor deixou de estar a fazer a função dele, ou que nenhuma haste deixou de estar a fazer essa função. Simplesmente por isso. Em termos de controladores de descargas, este, em particular, tem uma característica diferente dos contadores que normalmente encontramos no mercado, que é a seguinte. Ele permite detectar subtensões, quer do nível de impulsos de raio, okay, que é o que nós temos estado aqui a falar, mas também permite detectar subtensões do tipo 2, que são aquelas subtensões criadas, por exemplo, pela rede elétrica. Ou então, as subtensões são criadas por um raio que cai até 2 km da nossa instalação e que pelas terras nós temos essas subtensões. Nós até costumamos dizer que um bom local para instalar este controle de descargas é junto ao quadro elétrico, ou seja, junto ao barramento geral da nossa instalação, no condutor de terra. Isto porquê? Porque ele vai apanhar todas as subtensões que entram no edifício, quer as de impulso de raio, quer as que venham pela rede elétrica devido a uma manobra, por exemplo, do nosso fornecedor de energia. Não faz sentido colocar os controladores de descargas em todas as baixadas, nem pouco mais ou menos, a não ser que se queiramos vender muito, e aí sim faz sentido. Em termos práticos, basta na nossa barra coletora geral de terras, junto ao quadro elétrico, para fazer o papel dele, ou para termos essa informação se entraram ou não subtensões na nossa instalação. Em termos de manutenção, e aqui também é muito importante, porque é um ponto em que praticamente ninguém valoriza, que são, em função do nível de proteção, nós temos planos de manutenção definidos. Por exemplo, para o nível 1 e nível 2, a cada ano nós devemos ter uma inspeção visual. Ou seja, temos que ir ao sistema, ir à cobertura, perceber se está tudo ok, se não houve alterações. Por exemplo, se não foi alguém de outra especialidade qualquer e instalou um equipamento que alterou completamente a proteção do
do nosso edifício. A cada 2 anos temos que fazer uma inspeção completa e aí sim temos que fazer medições, temos que garantir as ligações entre as baixadas e o interruptor, temos que garantir as ligações equitenciais e nestas 2 em 2 anos sim temos que fazer estas medições. Se for do nível 2 ao nível 3, do nível 4 ao nível 3, então essa inspeção visual pode ser a cada 2 anos e a inspeção completa a cada 4 anos. Pronto. Isto não parece que seja feito em grande parte das nossas instalações que temos em Portugal, mas isto está na norma e é obrigatório fazê-lo. Cá está. Porquê? Alterações que surjam na estrutura. Como nós sabemos, a qualquer altura alguém chega e modificou a própria malha, alterou a localização de uma captora, instalou mais meia dúzia de ar-condicionados que saem fora do volume de proteção. E a questão, efetivamente, das ocorrências das descargas atmosféricas sobre o sistema que pode alterar as características físicas dos nossos elementos protetores. E é aqui que entra o contador de descargas. Bom, em termos de conclusão, podemos concluir que as ligações à Terra, a captação e a derivação, são 2 dos componentes básicos e principais do nosso sistema SPDA. Os outros 2, a ligação equitencial e a proteção contra as sobretensões, são também fundamentais, que irão ser falados no próximo webinar. Não devemos deixar estruturas de telhado fora do ângulo de proteção, ou seja, devemos ter sempre em atenção tudo o que sai fora ou que sai acima da nossa malha de captação ou das nossas artes captoras. O método da malha só por si não garante a proteção total, caso existam saliências, ou seja, é uma proteção feita por proximidade. Fiquem com a ideia de que se tivermos uma malha na nossa cobertura, há a possibilidade de raios ou descargas atmosféricas com intensidades menores. Esta malha pode não ter a capacidade de visualizar ou captar, digamos assim, esses raios. Okay? Os maiores ela consegue ver, mas os menores ela pode não ver. A utilização dos elementos naturais na construção reduz o risco para pessoas, ou seja, as tais equipotencializações que nós fazemos, quer da estrutura, quer do ferro da armadura, quer de toda a envolvente do edifício, todas as estruturas metálicas de revestimento, se nós as equipotencializarmos, temos a garantia que estamos a reduzir qualquer risco que possa existir em termos práticos de diferentes potenciais que possam ser perigosos para a vida das pessoas. Não sei se há questões. Temos também aqui alguns, se houver questões, estejam à vontade para colocar. No entanto, eu vou-vos mostrar também, só para finalizar, algumas instalações e alguns exemplos que não devem ser seguidos, digamos assim. Aqui, por exemplo, o que é que está errado? Ou seja, nós temos efetivamente o nosso condutor de captação no perímetro do edifício. No entanto, se nós colocarmos a tal esfera a rodar em cima do edifício, chegamos facilmente à conclusão que os cantos e os rufos, e o parapeito do perímetro não está protegido. Os cantos, para vocês terem uma ideia, são os pontos mais suscetíveis a receber com as descargas atmosféricas, são aqueles que nós devemos proteger primeiramente. Estes temos que dar prioridade a eles. Outro exemplo que não deve ser feito, ou seja, o elemento captor nunca pode estar abaixo do roof, não é? Abaixo do perímetro. Aqui ele não está a fazer absolutamente nada. Outro exemplo do que é que está errado, temos aqui um equipamento eletrónico,
Efetivamente fizemos a separação, ou pelo menos tentámos fazer aqui a separação da haste captora com esse elemento. No entanto, nós temos aqui os nossos condutores de captação completamente encostados a cabos que se vão introduzir dentro da nossa instalação. E isto sim é perigoso. Se houver uma descarga, vamos ter correntes induzidas nestes condutores elétricos. Temos o risco de avaria neste componente elétrico mais próximo. No entanto, também vamos ter dentro do nosso edifício problemas com as sobretensões. Ou seja, as distâncias de segurança não foram cumpridas, neste caso. Outro exemplo de como proteger uma claraboia ou uma cúpula no nosso edifício. Há quem utilize este símbolo aqui na segunda fotografia, é um explosor em potencial. Isto não deve ser utilizado. Isto porquê? Um ligador ou um explosor em potencial, o que é que ele faz? Ele, em termos práticos, isola-nos, efetivamente, esta claraboia do nosso elemento captor. No entanto, se houver uma descarga, a elevada impedância que existe deste explosor deixa de existir momentaneamente. E o que é que ele faz? É colocar na mesma esta claraboia em contacto com o nosso... faz uma ligação direta com o nosso elemento captor. E o que é que deve ser feito? Isso sim é uma proteção isolada, com uma pequena haste. Através do método do ângulo, nós conseguimos saber que área é que estamos a proteger e colocamos esta haste. Estes explosores devem ser utilizados em situações em que nós queiramos, por exemplo, separar no nosso dia-a-dia as nossas terras. Okay? Porquê? Porque pode haver interferências entre elas e não queremos que elas estejam interligadas. Mas, se existir uma descarga atmosférica, o que vai acontecer é que, momentaneamente, nesse instante, nós vamos ter as terras ao mesmo potencial. Ou seja, vamos dizer que não vão existir diferenças potenciais entre essas duas terras. É só para isso que este ligador, ou que este explosor serve. Okay? E não para ligar este tipo de estruturas. Outro exemplo, muitas vezes visto nas nossas instalações, que é a passagem da distância, ou seja, a passagem do nosso condutor ou do nosso elemento captor muito próximo ou junto de condutores que se vão a ser introduzidos dentro do nosso edifício. Resumindo, basicamente os grandes problemas que nós encontramos nas coberturas têm a ver com a distância de separação, que não é garantida. Okay? Pronto, deixo-me só aqui uma lembrança que no próximo dia 2 vamos finalizar este ciclo de webinars com as ligações equatoriais e a proteção contra sobretensões. Okay? Vai ser dois em um. Agora, alguma questão que vocês tenham, que estejam à vontade. Eduardo, não sei se há alguma questão. Sim, tenho aqui uma questão que é agora colocada também por causa da questão dos ensaios, se a OBO fazia vistorias, portanto, aos sistemas para-raios. A OBO não tem uma vertente, portanto, tem uma vertente comercial e não tem essa vertente de prática, tanto na instalação como na manutenção. Não estamos habilitados, portanto, legalmente para isso. Apenas a nível de aconselhamento podemos fazê-lo. Se houver esse interesse. E fazer formação nessa área também para incidir na vistoria, na fiscalização, nesses sistemas. Mais formação podemos disponibilizar. Portanto, em termos práticos, a formação a execução de vistorias. Não estamos habilitados, nem temos, portanto, estrutura para essa área. Não. Sim, e também neste momento também não existe, pelo que sabemos, esta questão da proteção contra as cargas atmosféricas agora foi inserida dentro
da proteção antifogo, ou seja, a NPC é que está a tutelar. E, efetivamente, legalmente, nem existe nenhuma entidade que, ou se existe, não é posta em prática, que possa fazer, ou pelo menos nós podemos dar o nosso caráter e o nosso parecer técnico. Nunca podemos, legalmente, passar qualquer certificado ou qualquer certidão conforme está tudo ok, não é? Isso não podemos fazer, nem até o momento, não sei se existem entidades para o fazer, não é? Não, para já ainda não. Sabemos que há aí também alterações a nível legislativas que estão-se a preparar para fiscalização. Vai passar a ser pela ANPC, pelos vistos, mas isso está tudo a ser preparado ainda a legislação nesse sentido. Agora, da nossa parte, aquilo que pudermos fazer em termos de formação e informação, estamos cá. Há aqui outra questão, que era sobre o software indicado no início da apresentação. Portanto, o software de análise de risco está disponível no site da OBO. Não, para já. Portanto, temos esse software para instalação, podemos disponibilizá-lo. Estando, no entanto, com breve, acho que deverá ser substituído, ou seja, vai haver, isso sim, online, estamos ainda na fase de testes de um software de análise de risco, mas isso ainda está em fase de experimentação e mais tarde portanto, depois das correções, irá ficar disponível online. De qualquer forma, o software RMC que foi visto, se alguém o quiser experimentar, tudo bem, que nos envie uma mensagem, um e-mail, para podermos disponibilizar, ver até como é que está em termos de registro. Eu tenho a versão no meu computador, não sei como é que está disponível em termos da OBO para outras cópias, mas podemos verificar isso. Mas, de qualquer forma, um e-mail de pedido de registro só para nós depois podermos disponibilizar. Até porque tem que haver algum treino mínimo para operar com o software. Não, e fiquem com a ideia que aquela tabela que eu falei no início, que está no manual que nós vamos enviar para vocês fazerem download. Essa tabela está muito... Aqui uma pergunta de uma pessoa que não esteve presente o tempo todo, mas que se apercebeu do software, e coloca a questão que o software, portanto, permite determinar o nível de risco do edifício. O software permite, e é feito para isso mesmo, ao abrigo ou com base na norma, na parte 2 da norma, que é a avaliação de risco. É uma forma de calcular, de ajudar a definir o nível de risco, só que não é uma coisa simples, tem que fazer várias simulações, porque estamos a falar de quatro níveis de proteção. Ele não define logo de raiz o nível de proteção, o que ele recomenda, faz uma matriz com as recomendações, depois faz várias, aliás, nós portanto, o operador, quem está a fazer o estudo, é que vai ter que decidir, porque aqui entram em casa, é quase como um seguro, entra em conta os valores que se podem proteger com a instalação ou não do sistema de proteção, e se for uma instalação tipo 1, há um custo, depois há o custo-benefício, portanto, efetivamente, é para avaliar o risco, pode ajudar-nos a definir o nível de proteção, mas somos sempre nós que o vamos selecionar. Sim, exato. Eu estava a dizer, Eduardo, que nos facilita muito a vida aquele manual que nós temos, aquele manual prático, em que tem a tabela com, eu diria que 90% dos edifícios tipo, e que medidas devem ser tomadas ou seja, o nível de proteção que deve ser definido para esse tipo de edifícios, que nos facilita bastante a vida, porque efetivamente a questão do cálculo obriga a um conhecimento muito profundo do edifício. É claro que podemos fazer o cálculo com algumas lacunas em termos de conhecimento do edifício e chegamos às conclusões que chegamos, e que podem ser semelhantes ao que nós temos nessas tabelas. Mas isto não existe, nós podemos fornecer, mandem-nos um e-mail, porque depois precisa de uma chavezinha também para desbloquear o software, mas não tem qualquer custo, não há problemas nenhuns. Mandem-nos só um e-mail a pedir esse software que nós mandamos, e depois também, se há alguma dúvida que tenham, nós estamos cá para... Olá, passa o e-mail, passa os contactos, por favor. Ok. Os contactos, por favor. Ok. Então aqui...
portanto, para um destes e-mails, enviar esse pedido. Estava aqui um pedido desse contacto também. Há aqui uma questão, que não é uma questão técnica, é uma questão de legal ou de apoio, tem a ver com o nosso certificado de participação neste webinar. Eu acho que é difícil podermos fazer isso com um seminário aberto desta maneira, sem registro de presenças e não faz muito sentido, no sentido em que deveria, portanto, terá que ser num webinar mesmo formativo, com a vossa participação, com exercícios, e aí sim justificava-se possivelmente o certificado. Neste tipo de formação, penso eu que não tenho esse conhecimento legal para passar o certificado de participação neste tipo de formações via internet. Terá que ser, acho eu, agora ponho a questão também, alguém que esteja na plateia que consiga, que saiba mais sobre este tema, porque eu penso que se fosse uma formação com questionários a preencher, com registro sim, aí haveria talvez essa necessidade. Agora, só para terminar a questão da análise de risco, nós temos aqui no tal manual, temos aqui esta tabela com os edifícios todos. Neste caso está em inglês, nós estamos a traduzir já para português, em que temos todos os tipos de edifícios e depois que medidas é que devem ser aplicadas e que nível de proteção as seguradoras, lá está, isto é sempre baseado nas seguradoras alemãs, exigem. Vocês veem, é uma lista bastante grande e que facilmente nós conseguimos colocar aqui o nosso edifício e a partir daqui trabalhar o nível de proteção. Fiquem com a ideia que têm acesso a isso, está no tal manual, e é uma lista bastante grande e bastante completa. Alguma dúvida também? Estamos cá também para ajudar. Está aqui uma questão, alguém que também procurou ajudar. O certificado poderá ser apenas participação, não implica qualquer validação de conhecimento. Sim, tem lógica. Depois falámos com o nosso colega do marketing para poder fazer essa, para quem o solicitar, poder fazer um certificado de participação. Muito obrigado também pela vossa participação. Acho que esta é a parte final mesmo. Irão receber um dossiê com a apresentação, com os slides e mais algum tipo de informação que se possa disponibilizar, uma tabela ou outra. E esperemos por vós no dia 2 de junho para acabar este seminário, portanto, com o terceiro módulo, da proteção contra subtensões. Muito obrigado a todos. Um resto de bom dia e bom trabalho. E boa utilização de equipamentos da UOBO, já agora. Até à próxima. Mais uma vez, há uma questão, disponham. Até à próxima. Bom dia, obrigado. Bom dia.